Já fazem alguns encontros que a gente vem falando, né, da aceitação, né, que é uma das chaves, né, do pilar da nossa espiritualidade. Nós já falamos da autoaceitação, da aceitação da gente mesmo, da aceitação dos outros, da aceitação da realidade. E vamos fechar o tema hoje com a aceitação do tempo, né? O tempo é algo bastante difícil da gente conseguir entender, aceitar, e a gente tem aí retratado na imagem, né, uma dança aí entre uma jovem e um senhor de mais idade, né, que em muitas pessoas, né, desperta esse sentimento, ou essa ideia, né, de que tem coisas que com o tempo a gente não poderia aceitar. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões de diversos autores, mas temos uma concentração específica em um autor, vai aparecer já já. De fato, vocês devem lembrar do Eckhart Tolle, né, autor de um livro chamado O Poder do Agora, né, que é focado exatamente nessa questão do tempo. E o que ele nos ensina, né, é essa experiência, né, que a vida sempre nos traz, né, de acordo com os ensinamentos dele, é sempre aquele que vai ser mais útil para a evolução da nossa consciência, né, que é uma das coisas que nos move aqui, certo? A gente não se chama amor consciente por acaso. E ele nos provoca perguntando aqui como que nós sabemos que esta experiência é aquela que a gente precisa. E a resposta é meio óbvia, inteligente ou burra, né, conforme a gente queira avaliar, mas diz ele que é simplesmente porque é a experiência que você está tendo neste momento, né? A gente não tem outra escolha a não ser vivenciar o que nós estamos vivendo. E esse tema de usar o tempo de forma adequada, na verdade, não é um tema novo, né? Desde a antiguidade, ele já vem sendo tratado aí por muitos autores. O Lao Tzu, filósofo chinês que também já citamos muitas vezes, nos provoca dizendo que há tempo para tudo, né? Diz ele que há um tempo para estar na frente e há um tempo para estar atrás. Há um tempo para estar em movimento e há um tempo para estar parado. Há um tempo para ser vigoroso e há um tempo para estar exausto. Há um tempo para estar em segurança e há um tempo para estar em perigo. Então, de fato, temos momentos no tempo para tudo isso. É óbvio que nós não conseguimos estar em todas essas situações ao mesmo tempo, né? Então, nós temos aí a necessidade de discernir entre esses vários momentos. E é exatamente nisso que ele coloca a reflexão final aqui, dizendo que o mestre ou sábio vê as coisas como elas são, sem tentar controlá-las. Isto é, nós não temos o poder de saber quando que é que nós vamos viver o tempo para cada uma dessas coisas. Nós temos que simplesmente aceitar como são, quando vem, e fazer o que é ser necessário, sem tentar controlar. Outro filósofo mais moderno, no século XX, conhecido pelo apelido, né, que ele usou nos livros dele, o Jorge Santayana, espanhol, né, ele nos lembra, né, que os vários momentos que a gente vive no tempo estão sempre entrelaçados, né? Ele diz que devemos acolher o futuro, né, lembrando que em breve será o passado. A gente não pode viver angustiado pelo futuro,
que vai ser passado depois. E devemos respeitar o passado, né, que a gente não consegue mudar, lembrando que já foi tudo o que era humanamente possível. Né? Aquilo que a gente fez no passado era o possível. E mesmo que hoje a gente saiba mais, nós temos que aceitar que a gente não consegue mais modificar. Outro pensamento aqui do escritor inglês Steve Taylor, ele nos lembra que o tempo ele não é feito de momentos discretos, né? O tempo ele não é simplesmente o bater do gongo de um relógio de pêndulo, ou o tic-tac, ou o movimento dos ponteiros, ou o avanço dos dígitos de um relógio digital, né? Diz ele que o tempo é um fluxo infinito de experiência, porque ele sempre continua, né? E que nunca deixa de ser agora, né? É como se a gente tivesse aí um cano pelo qual está circulando água e tem um buraquinho para a gente espiar, né? E nós estamos vendo sempre um pedacinho de água passando. Esse é o momento que nós estamos vivendo desse fluxo infinito. E voltando então para o Eckhart Tolle, né, ele nos ensina que cada instante, cada momento, ou cada agora, como vocês queiram chamar, nós temos que aceitá-lo, até mesmo como se a gente tivesse escolhido, né? Muitas vezes a gente enfrenta momentos que não são do jeito que a gente gostaria, né? E aí então ele diz que mesmo nesses casos, né, a gente deve agir como se tivesse sido escolha nossa. E ele nos explica, né, que quando a gente não faz isso, é que surge a infelicidade, né? Diz ele que a causa principal da infelicidade nunca é a situação. A gente não é infeliz por conta daquilo que nos acontece, mas em função daquilo que a gente pensa sobre essa situação. Então, ele nos orienta a estarmos sempre conscientes sobre os pensamentos que nós estamos pensando a respeito daquilo que a gente vivencia. E mais, diz que a gente deve separar esses nossos pensamentos da situação, dos acontecimentos, que são sempre neutros, né? A situação é como é. Nossos pensamentos não têm o poder de mudar a situação, tem apenas o poder de mudar a nós mesmos, né? Nesse caso, a deixar-nos infelizes, quando a gente não aceita aquilo que está acontecendo. E do outro lado, quando a gente consegue fazer esse exercício, então nós entramos no auto-perdão, né? O perdão da gente mesmo. De fato, é impossível, né, que a gente consiga agir, né, desta forma, enquanto a gente não tem consciência, né, da diferença entre o que a gente pensa a respeito do que acontece e aquilo que realmente acontece. Então ele diz que nós devemos nos perdoar a nós mesmos, entendendo que é absolutamente impossível a gente agir sem ter o nível de consciência necessário, né? Por isso que é tão importante a gente captar essa mensagem. Diz ele, primeiro você tem que aceitar, depois é que você vai agir. Seja lá o que o momento presente estiver trazendo, você deve aceitar como se tivesse escolhido isso. E então, buscar trabalhar ou agir com o que está acontecendo.
e não em contra, né? Se a gente se posicionar em contra, a gente vai acabar sofrendo mais. E ele nos ensina que, para isso, então, a gente precisa parar de julgar o que está acontecendo, né? Porque julgar é uma forma de pensamento a respeito do que acontece. E no momento, então, que a gente conseguir parar de julgar e aceitar as coisas como elas de fato são, diz que estaremos livres da nossa mente. Isto é, estaremos livres da interferência dos nossos pensamentos. E exatamente nesse espaço, né, quando a gente consegue silenciar a mente, né, existem muitas técnicas para isso. Uma delas, por exemplo, a meditação. É que nós vamos então criar espaço para o amor, a alegria e a paz, independentemente do que esteja acontecendo com a gente. Contrapondo aqui, se a gente não disser sim ao momento presente, né, que é o convite que o Tolle nos faz, nós estaremos criando uma forma de resistência contra aquilo que já é, né, contra a realidade que a gente está enfrentando. E diz ele que essa é uma atitude totalmente fútil e insana. Né? Ele nos provoca perguntando o que poderia ser mais insano que opor-se à própria vida, que é agora e sempre agora. Ele nos aconselha a entregarmos-nos ao que é, dizer sim à vida, como ela é. E a partir daí, então, ver como que, de repente, a vida começa a trabalhar para a gente e não contra a gente. Esse é um processo, né, que nós já comentamos antes, se não for bem conduzido, pode gerar sofrimento. E vamos fechar aqui lembrando um pouco mais detalhes desse processo. Né? Quando a gente sofre, obviamente, né, nós temos que aceitar também. Né? Diz o Tolle que a aceitação do sofrimento é uma jornada para a morte. Nós precisamos entender com cuidado aqui de que morte ele está falando. Diz ele, encarar a dor profunda, permitir que ela exista, dirigir tua atenção a ela, essa dor, é entrar na morte conscientemente. Mas todos nós já nos permitimos entrar nesse sofrimento, sentir essa dor, já experimentamos e percebemos que apesar da gente em algum momento ter achado que isso ia nos matar, nós não morremos. E que, portanto, não há nada a temer. Né? Se aquilo que a gente achava que ia nos matar não nos mata, né? Nos ensina o Tolle, de fato, a única coisa que morre é o ego da gente. Né? Aquela parte da nossa mente que, para dizer aqui de forma bem simplificada, quer estar sempre certa, né? E que acaba sendo desafiada, então, pela realidade, pelos eventos que o tempo nos traz e pelo sofrimento que isso nos gera quando a gente não aceita as coisas do jeito que efetivamente são. E ficamos tentando trabalhar em contra ou usando outras estratégias que geram ainda mais sofrimento.